São 16 horas em ponto. Então, eu vou iniciar, a partir de agora, a apresentação, respeitando todo mundo que está na sala. A gente tem no momento, a gente tem 304 inscritos, 82 pessoas ao vivo. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, mais uma vez, e dizer que é um prazer estar com vocês aqui. O esquema do nosso webinar eu vou parar agora o vídeo e vou apresentar uma série de telas, mostrando algumas janelas e tal. E se vocês quiserem fazer qualquer pergunta no meio do caminho, existem pessoas no back-office aqui da gente, existem profissionais no back-office que estão anotando essas perguntas, e eu vou separar lá uns 5 minutinhos no final, se houver pergunta, para a gente poder responder. E também, se a gente não conseguir responder, a gente vai tratando isso no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos, e vamos lá, vamos iniciar. Muito bem, o assunto do nosso encontro hoje é falar sobre gestão de escritórios de projetos. Meu nome é José Pires Alvim Neto, eu sou diretor da Ação Sistemas, tenho 55, vou fazer 55 anos em outubro, e tenho bastante experiência na área de construção civil, porque comecei em 1984 a trabalhar na Pini, que é uma empresa de informações, serviços e soluções de software para a área de construção civil. Algumas publica aquela revista Construção, o TCPO, mais na área de orçamentos. E fiquei na Pini até 2008, quando saí para fundar a Ação Sistemas, porque naquele momento eu percebi que havia uma necessidade, uma carência no mercado de um software de gestão para escritório de projetos. Visto que o software de gestão, os softwares denominados ERP naquele momento, eles não atendiam especificamente os problemas, as questões de escritório de projetos. Felizmente, saí da Pini em 2008, fundei a Ação Sistemas, que tem uma presença no mercado bastante importante. A gente conseguiu ter o prazer de poder oferecer a nossa solução para diversos escritórios de projetos. A gente tem hoje mais de 1.200 escritórios de projetos já vendidos, usando o Naves. E, enfim, temos uma comunidade bem representativa com uma solução que a gente acredita que é uma solução bem adequada. Se vocês quiserem conversar comigo por e-mail ou por WhatsApp, o telefone, a gente já tem o grupo aí, por e-mail é josepires@sistemanaves.com.br. Bom, entrando um pouco já no assunto das nossas informações, aliás, eu queria dizer também, para aqueles que eventualmente já sejam clientes de Naves, certamente a gente vai ter informação de coisas novas que estão acontecendo no sistema, então a gente vai poder também trocar informação de coisas novas ou até funções que vocês eventualmente não estejam utilizando no software. Então, nós vamos tratar de assuntos importantes. Então, o primeiro assunto, a gente tem 6 aqui nesse webinar. O primeiro assunto é falar sobre banco de dados, informações estruturadas. Na verdade, a gente acredita que processos simples, a gente acredita muito em processos simples que gerem valor para o negócio. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? O banco de dados, o conceito de um banco de dados, imaginem vocês que são tabelas, tipo tabelas Excel, uma planilha Excel. Só que uma planilha Excel, simplesmente, do jeito que ela é fria, ela não pode ser integrada com outras informações. Então, para integrar, você tem que fazer links manuais, e o que dificulta muito a atualização e a manutenção quando você usa um Excel para criar um banco de dados. É possível, tá? Se a gente olhar hoje um Access da vida, ele é muito parecido com o Excel. Você tem uma lista de colunas, uma lista de informações com colunas e linhas que, relacionadas entre elas, formam esse banco de dados. Para a gente exemplificar o conceito do banco de dados, eu citei aqui 3 informações. Uma tabela de clientes, uma tabela de fornecedores e uma tabela de contatos. Se a gente imaginar que a gente tem uma tabela de clientes aqui dentro e uma tabela de fornecedores, a gente vai ver que para um cliente a gente pode linkar diversos fornecedores, ou seja, a gente pode grudar a informação. Quando eu altero, eu vou imaginar que eu tenho um contato que tem algum relacionamento com o cliente e também com o fornecedor. Eu cadastro esse contato uma vez, linko ao cliente, linko ao fornecedor, ele automaticamente, quando eu alterar uma informação e consultar aquele fornecedor, ele já automaticamente
já fica tudo, essas informações ficam todas interligadas, né? Para a gente ter uma ideia disso, eu vou abrir aqui o sistema, o Naves, para ver como é que isso funciona. Aqui eu estou com o Naves aberto, já estou na versão 17, e aí a gente tem uma função aqui de agenda, né? Estou abrindo aqui a agenda, e nessa agenda a gente tem aqui diversas informações, diversos filtros que você pode fazer. O Naves trabalha com banco de dados, né? E essa informação, eu tenho aqui, por exemplo, eu entrei num caso aqui, num fornecedor, e ele me apresentou todos os contatos integrados a esse fornecedor. Se eu vier aqui, por exemplo, e alterar o telefone do Pedro, por exemplo, colocando um outro telefone, automaticamente, quando eu acessar esse fornecedor, e se o Pedro estiver vinculado com algum outro cliente ou com alguma outra informação, ele vai automaticamente me atualizar a informação. Essa é, basicamente, a diferença que a gente tem pensando num banco de dados. Então, são informações interrelacionadas e estruturadas. Aqui, o que me vale isso? Eu altero num lugar só, e a partir do momento que eu alterei num lugar só, essa informação ela vai estar linkada e vai estar estruturada sem muito problema, tá? Então, quais são as dicas para a gente pensar, para que vocês pensem no banco de dados? Então, o primeiro a gente tem que ter um processo de manutenção desse banco simples. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, não adianta você pensar num banco gigante, imaginar que você tem seu cadastro de contatos e com o endereço de cada pessoa que está lá. Se você não conseguir manter essa informação, é melhor que você tenha uma informação simples, com o nome da pessoa e o telefone, mas que isso esteja sempre atualizado, do que você pensar num cadastro gigante que você não consiga atualizar. Porque, acreditem, essas informações ficam desatualizadas. Então, é muito importante que você tenha atualização constante, que você crie um processo simples, entrega lá para a recepcionista do escritório, ou para a pessoa que trabalha com administrativo financeiro, ou crie um processo, mesmo que você seja, não importa o tamanho do escritório, o que importa é que você tenha um processo de atualização constante e que esse processo funcione. O processo só funciona quando ele pode ser repetido, quando ele é repetido por qualquer pessoa do escritório, sem que haja qualquer dúvida em relação a essa questão. Então, uma outra dica muito importante em relação ao banco de dados é que vocês estabeleçam um dono das informações, principalmente das principais informações. Sendo mais objetivo, você tem lá o cadastro de clientes. Se você tem 2 ou 3 ou 5 pessoas que atualizam o cadastro de clientes, mesmo em empresas maiores, se você não tiver uma regra para atualizar, você certamente vai duplicar o cadastro. Você vai colocar 2 ou 3 pessoas com a mesma característica, ou vai ter um padrão de informação diferente. Eu cadastro rua, ao cadastrar rua eu coloco R, ponto. Ou a outra pessoa coloca rua. Tudo isso dificulta o processo de consulta depois e de atualização do banco. Então, ter um dono é muito importante. Então, uma informação importante é colocar o dono nessa questão. A outra que eu também disse, quando eu falei do dono, é padronizar. Então, para olhar as informações, isso seja em qualquer ambiente. Para olhar a informação, se você tem uma tabela Excel e coloca lá o telefone, é muito mais fácil você colocar lá o DDD entre parênteses, o 11, e aí colocar, no caso, esse é o meu telefone, 99840-3126. Vocês podem colocar aí a informação no seu smartphone, eu estou à disposição de vocês. Independente disso, adotar um padrão para cadastrar as informações é muito importante. E aí vem por fim, para a gente falar de banco de dados, vem uma última questão, que é a gente cadastrar apenas aquilo que interessa. Por exemplo, se eu tenho o propósito de fazer relacionamento com clientes e, portanto, com contatos, eu posso estabelecer um processo para colocar lá uma coluna, colocar a informação no campo da data de aniversário. Com isso, você vai poder ganhar um processo que é enviar para as pessoas cadastradas na sua planilha, no seu sistema, ou seja lá onde for, no seu banco de dados, principalmente, uma informação, um cumprimento pela data do aniversário, na data que isso acontecer. Então, esse tipo de coisa
Então, você só cadastra aquilo que você vai usar. Então, se você vai estabelecer esse processo de envio de e-mail marketing, ou envio de uma informação por e-mail para as pessoas, ou por SMS, seja lá por que for, coloca a data de aniversário. Senão, não precisa adotar. Num outro momento, você vai ter a oportunidade de enriquecer esses dados, enriquecer por esforço próprio ou enriquecer contratando serviço de enriquecimento, que isso existe no mercado, e isso é uma coisa tranquila de se fazer. O que é importante? Importante, olha, faz alguma coisa simples, tenha uma atualização constante, estabeleça as principais informações e crie os processos dentro do seu escritório. Outra coisa que se fala muito hoje é a questão de acesso em diversas plataformas, né? Existe um certo rigor, um certo exagero no nosso entendimento em relação, olha, eu vou ter tudo na nuvem. Então, eu acho que a gente tem um entendimento de que tudo depende do momento que eu vou usar, né? Então, só faz sentido eu ter informações daquilo que eu vou usar quando eu estiver na nuvem, consultando a nuvem, ou, por exemplo, quando estiver consultando o smartphone. Então, dentro do Naves e dentro dos nossos sistemas, nós temos uma informação, uma possibilidade de colocar na nuvem aquilo que realmente importa, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou consultando aqui o meu cadastro de clientes lá do Naves, que está cadastrado no Naves, e ele está no ambiente de um celular. Se eu quiser buscar os dados de um cliente, por exemplo, sei que tem alguns clientes aqui na sala e eu vou usar um deles, que é a CFA. Então, aqui eu tenho lá o cliente, estou consultando aqui dentro, estou emulando o que aconteceria no celular. E aí eu tenho os dados desse cliente, quem são as pessoas, os e-mails, e aqui estão os vinculados, está o Henrique aqui, né? Então, esse tipo de informação, esse tipo de dado, né, ele é super importante para que você possa olhar no ambiente que você achar melhor, né? Então, isso é outra informação que a gente tem. Apenas, então, o que a gente entende, olha, coloca na web, ou coloca no smartphone, ou coloca onde você precisar, o que faz sentido. O que não faz sentido não tem porquê. Então, a gente entende que o mundo está caminhando para um processo de integração das informações, de integração dos sistemas. Então, isso vai ajudar muito se a gente conseguir colocar e se vocês conseguirem entender esse raciocínio. Ou seja, colocar as informações dentro nos ambientes que são mais adequados. Muito bem. Terminando essa parte de banco de dados, nós vamos falar de comunicação. E aí tem uma frase lá do Chacrinha, para as pessoas mais antigas, vão lembrar, quem não se comunica se trumbica. E, de fato, a gente tem hoje, no mundo da comunicação, e hoje a gente está experimentando uma dessas comunicações, nós temos uma série de oportunidades, de funcionalidades que estão descritas aqui, por telefone, por e-mail, por carta. Acredite, tem comunicação por carta. A gente até esquece disso, mas a gente pode mandar uma correspondência para uma pessoa, vai chegar, a pessoa vai... O que é importante nesse processo? O mais importante é que você tenha a preocupação de que quem está recebendo a informação possa realmente entender aquilo que você quis passar de informação. Então, esse caso, por exemplo, do telefone sem fio, é do telefone antigo lá que a gente brincava quando criança. Eu preciso saber o que eu estou passando, né? Tem uma outra questão. Lutero fez uma pergunta pertinente. Foi passando para outra pessoa até chegar lá, Bento XVI agora é crente. Então, o mais importante, qual é o conceito? O conceito é que a responsabilidade de quem está comunicando é minha. Eu que estou passando a informação para vocês. Se eu não passar corretamente, e eu preciso checar isso, eu vou ter problemas, eu não vou... vai dar problema em qualquer área, seja na área de busca de novos clientes, seja numa outra área de desenvolvimento do projeto, seja na área com meus fornecedores, vão entregar alguma coisa que não deveriam entregar. Então, é muito importante que a gente tenha uma clareza da comunicação da seguinte forma, olha, primeiro eu tenho que saber quem são os meus reais interlocutores.
né? Clientes, não tenho dúvida que o processo com o cliente é muito importante. Então, eu preciso pensar de que forma quais são as formas que eu consigo estabelecer e os processos que eu consigo estabelecer para conversar com clientes, ou com fornecedores, outros, com colaboradores, completamente diferente. O colaborador está mais próximo. Como é que eu me relaciono e como é que eu me comunico com uma frequência com meus colaboradores? Então, primeira coisa, pensa, quem são os meus interlocutores e de que forma eu posso definir estratégias e processos, e lembrando que processo é algo que se repete, né, naturalmente, não só por você que gere um escritório, mas por todos os colaboradores, por todo mundo que trabalha naquela atividade, você definir processos que possam atingir de uma forma satisfatória cada interlocutor. Quer dizer, se comunicar de uma forma correta. Então, de repente, com o teu pessoal de colaboração, de repente é um grupo de WhatsApp, por exemplo. É uma forma de se comunicar. Você tem que definir a estratégia e definir um processo. Repetindo, o processo é tudo aquilo que se repete, né? Muito importante que vocês entendam isso. Então, se você não repetir, se eu crio um processo com uma frequência semanal e não realizar semanalmente, isso não é um processo, isso é uma tentativa de estabelecer um procedimento. A outra coisa que a gente percebe é assim, o mundo está muito digital, não há dúvida disso. Quando eu fiz a brincadeira com vocês de que nós vamos falar de acreditem, carta ainda existe e tal, é uma brincadeira, evidentemente, mas o mundo está digital. E a coisa de ser digital, as pessoas não têm muita paciência. Então, tudo tem que se resolver num clique. A gente tem procurado pensar nas coisas com um clique só. Quer dizer, eu estou dando um clique e eu resolvo um determinado assunto de comunicação ou não, né? Então, e além de ser simples, tem que ser seguro, né? Então, eu tenho que ter certeza que, por exemplo, um exemplo claro dessa coisa de um clique seguro é o WhatsApp. O WhatsApp é um sucesso por quê? Porque eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa e ver se a pessoa leu, só clicando ali, eu vejo os dois tiquezinhos em azul, todo mundo entende isso. Eu tive a segurança de que foi e a segurança de que a informação foi lida corretamente. Então, isso é um processo simples. Então, essas coisas todas precisam se resolver. Para colaboradores, o que a gente indica, e a gente incluiu isso no sistema, é um processo de gestão de tarefas. Eu poderia entrar aqui, mas eu já estou controlando aqui meu tempo em termos de assunto. Eu não vou entrar no sistema de tarefas, tá? Mas você fazer um sistema de tarefas que você delegue a tarefa e a pessoa clicou uma vez, viu a tarefa e ela deu 2 cliques e encerrou a tarefa, por exemplo, é uma forma simples de resolver a questão. E aí, o que é mais simples ainda é que se eu puder montar um workflow de tarefas e no momento em que eu cliquei na tarefa e ela já abre a tarefa para a pessoa seguinte, quer dizer, abre a consequente, é o mundo ideal. A gente tem diversos clientes usando esse sistema que tem dado muito certo. Ou seja, eu mando uma tarefa lá para o Pedro abre aquele gestor de tarefas, clica 2 vezes, automaticamente já abre a tarefa para a Renata. E assim vai automaticamente uma coisa abrindo tarefas e as pessoas vão se relacionando com cliques muito rápidos e simples. Estou falando de funcionalidade do Naves, evidentemente, porque é o sistema que a gente desenvolve, mas esse é o tipo de noção que vocês, no meu entendimento, deviam pensar. Tem que ser coisa simples, não adianta complicar muito. Complicou, o processo vai ter dificuldade de ser implantado. Para clientes e fornecedores, né? Então, aqui a gente tem 2 questões, eu anotei aqui 2 questões. Em redes sociais, que é por isso que eu coloquei aqui o curtiu ou não curtiu, é o grande símbolo lá do Facebook, e eu usei esse símbolo do Facebook para falar sobre redes sociais, e a parte de e-mail marketing, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, tomar um pouquinho o tempo de vocês para falar sobre redes sociais, né? A gente acompanha bastante o que está acontecendo no mercado sobre esse assunto, né? E eu queria dar 2 exemplos para vocês. Olha, um dos exemplos é o Instagram da Fernanda Marques, né? Ela tem 256 mil seguidores, né? No nosso entendimento, ela faz direitinho o Instagram dela. Ela trabalha com o Instagram de uma forma
absolutamente correta. Ela atingiu 256 mil seguidores. Eu vou dizer para vocês, conhecendo o mercado editorial, por exemplo, eu garanto para vocês que a revista Casa Cláudia deve ter de número de assinantes uma coisa parecida com essa. Então, ela tem no Instagram dela, ela conversa com as pessoas, ela pode atingir 256 mil pessoas. Aí vocês vão falar assim, como é que ela chegou ali? Como é que ela chegou nisso? Ela chegou de uma forma simples, ela foi colocando o Instagram, ela foi curtindo pessoas, uma pessoa foi vendo a outra, e ela faz posts corretamente. Por exemplo, só nesse post que ela colocou aqui, teve 3 mil pessoas que deram que gostaram, não quer dizer que visualizaram. Muito mais gente viu, mas que curtiu lá, foi 3 mil pessoas, e 5 comentaram. E assim vai. Todos os posts delas são posts relacionados, evidentemente, à arquitetura e interiores. Né? Aí vocês vão dizer, pô, mas a Fernanda, evidentemente, é um nome conhecido no mercado. Então, não é só a Fernanda que está fazendo esse tipo de coisa. Eu separei um outro exemplo, e assim tem outros tantos. Tem o Espaço Interior, as meninas lá do Espaço Interior, tem 201 mil seguidores, com a mesma tecnologia, com o mesmo tipo de relacionamento. Então, o que elas estão fazendo aqui? Elas estão conversando e mostrando para os seus clientes diariamente ou semanalmente informações úteis que estão sendo acessadas. Criou a sua própria mídia. Né? Então, tanto a Fernanda quanto o Espaço Interiores, o que eu diria para vocês que não se deve fazer? Eu já vi alguns fornecedores no Instagram, por exemplo, eles colocam lá cada peça e ficam colocando e postando um monte de coisa. Isso é chato de você ver. Suja, entre aspas, o seu timeline, lá, a sua linha do tempo, os posts que você fica vendo um monte de coisa da mesma pessoa, cansa. Eu já deletei, já parei de seguir alguns deles por conta disso. Então, posta 1, 2 vezes por dia, mas aquilo que é pertinente, senão você cansa o teu interlocutor. A segunda coisa é o e-mail marketing. O e-mail marketing é uma ferramenta que, no nosso entendimento, está sendo cada vez menos explorada. A gente acompanha isso. E o segredo do e-mail marketing, a gente entende dessa forma, a gente apanhou muito. O segredo do e-mail marketing é o engajamento. É a pessoa você montar uma lista e a pessoa abrir o teu e-mail e não ir para o spam. Né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é que as coisas vão para o spam e você não consegue ter certeza que aquela pessoa relacionou ou que aquela pessoa está lendo o seu e-mail. Né? Por isso o WhatsApp é mais efetivo. Por isso que a gente está, de uma certa forma, caminhando para ter ferramentas tipo WhatsApp. Eu estou insistindo aqui no WhatsApp, porque sem dúvida nenhuma, uma das principais ferramentas aí de comunicação nesse momento. Que eu abro no celular e vejo se a pessoa leu ou não leu, coisas que no e-mail, às vezes a gente não dá lá, mesmo eu pedindo a confirmação de leitura, a pessoa cancela, não confirma. Né? Então, esse é o assunto sobre a área de comunicação. Falando um pouco de comercial, a gente está aqui mudando para o terceiro assunto, que é parte de vendas. Né? Então, vendas no escritório de projetos, a gente está passando aqui um conceito chamado CRM, que é Gestão de Relacionamento com Clientes, em inglês. Né? É muito importante, e em escritórios de projeto, na grande maioria, vocês podem até confirmar comigo, pode não concordar se for o caso, mas a grande maioria dos escritórios que a gente trabalha, que a gente vê, o processo comercial está na mão do titular do escritório. Então, mesmo aqueles escritórios maiores, os menores, e a gente tem gente que está junto aqui com a gente vendo, então a gente sabe que o pessoal, os donos dos escritórios, os titulares, cuidam do assunto de vendas. Diferente de qualquer outra empresa. Nas outras empresas, existe uma área de vendas, e dentro dessa área de vendas, a gente tem um processo um pouco mais formal, vamos dizer assim. Né? Então, como dicas assim do processo de vendas, a gente costuma dizer o seguinte: primeiro, estabeleça um processo com base na produtividade da sua equipe. Então, medir o tempo que você gasta para fazer um projeto do tipo residencial, por exemplo, residência de alto padrão. Então, se você medir esse tempo, você vai ter que conseguir coletar essa informação e associar a novas propostas que você faz àquela produtividade. Com isso, você vai melhorar tanto o preço, vai ser mais
mais preciso o preço que você passar para os seus clientes, como uma segurança de que, eventualmente, você tenha que fazer para ter um desconto. Então, ter a produtividade da sua equipe, no nosso entendimento, é fundamental, né? É muito importante. Por isso, eu convido vocês a pensar, a refletir sobre isso. Implantem no seu escritório, independente do tamanho, se for 1, 2 ou 100, 200, 500 pessoas, implantem no seu escritório um sistema claro de medição de tempo por projeto, de tempo utilizado por projeto. Isso vai ajudar você a fazer propostas comerciais melhores. Além disso, o que a gente indica é que você tenha uma proposta padrão, você tenha uma proposta que você possa emitir e deixe claro, aí linkando lá no tema anterior, que era a comunicação, deixe claro para o seu cliente aquilo que está incluído na proposta e o que não está incluído, tá certo? A grande dificuldade é que o cliente enxerga. Se você não tiver uma proposta clara, objetiva, e tem bastante gente, eu posso garantir para vocês, fazendo esse tipo de coisa, se você não tiver uma proposta clara e objetiva, vocês certamente vão ter dificuldade na hora de tocar o projeto. Vocês até ganham o projeto, mas depois o cliente vai ficar pedindo, olha, eu entendi que determinada coisa estava nesse escopo do projeto, né? Então, para fazer esse tipo de coisa, e também para ter uma avaliação de preço, né, o que está se praticando no mercado, a gente indica 2 ferramentas. Uma chamada manuaisescopo.com.br, é um site que é gerenciado pelo Secov e pelas principais entidades do mercado. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, no site dos manuais de escopo. Eu cliquei aqui no link manuais, né? E você não precisa ter nada, não paga nada para usar esse site. E a partir daqui eu vou aqui, monte a sua proposta. Com base nisso, eu estou aqui vendo todos os serviços que deveriam ter numa proposta e todos aqueles que são complementares. E eu posso clicar, por exemplo, naquilo que eu acho que eu combinei com o cliente. Vou colocar as perspectivas volumétricas, vou consultar também, vou colocar o estudo de alternativas de sistemas construtivos de tecnologia, tudo aquilo que eu estou incluindo naquela minha proposta. E no final eu dou gerar a proposta. Ele gera aqui tudo que está incluído e o que não está incluído no projeto, já sistematizado, já com uma... Quer dizer, se você olhar aqui dentro, eu não estou logado, por isso que deu aquela página não encontrada, mas se você olhar aqui dentro, você vai ver que tem um descritivo de cada item que pode ser visto dentro dos manuais. Então, ter os manuais de escopo como uma base para fazer proposta é muito legal. E vocês podem usar isso imediatamente. Existem manuais para todas essas disciplinas, acústica, ar-condicionado, arquitetura, urbanismo, automação e assim por diante. Tem lá 16 disciplinas, se não me engano. Tá? Então, vocês podem usar isso imediatamente. Além disso, eu costumo indicar um outro ambiente que a gente desenvolveu com base na proposta da ferramenta Cal, que está disponível no seguinte endereço, www.tecto.com.br/tools. Aqui, a gente pode estabelecer e fazer um desenvolvimento, você precisa estar cadastrado, você pode desenvolver uma proposta, então eu vou fazer aqui rapidamente, residencial X. Então eu seleciono aqui um estado, São Paulo, ele me trouxe um índice de custos que é o que está cadastrado, escolho uma tipologia, isso aqui é a tabela do CAL, tá? Só que você não precisa entrar no site do CAL. Veja que eu tenho aqui o CAL, que eu vou calcular serviço de arquitetura, mas eu posso também calcular todos os outros que o CAL diz, olha, estrutura de madeira, estrutura de concreto, todos os serviços, tem uma série de serviços aqui relacionados, interiores, está tudo aqui dentro, tá? Mas eu vou fazer aqui de arquitetura, só para a gente olhar, vou colocar aqui só o pavimento tipo, para a gente não perder muito tempo com essa ferramenta, é bem simples, tá? Colocar lá, sei lá, 5.000 metros quadrados, e aí ele calcula a repetição, tira a área realizada, a área reduzida e tal, tipo do cliente que eu estou colocando, se ele é um cliente de médio, longo, aqui tem todas as características, e no final eu escolho e dou lá o calcular. Ele me deu lá um valor para esse projeto, R$500 mil, que é o que a tabela Cal diz, né? Então, isso é um outro exemplo de utilização de ferramenta gratuita que vocês podem usar a qualquer momento para calcular qualquer tipo de... É como uma referência. O que a gente costuma dizer?
Dentro do Naves, a gente tem também todas as tabelas do manual de escopo prontas para que você possa usar, e mais do que isso, que você possa customizar de acordo com a tua necessidade. O que a gente costuma indicar? Olha, inclui aí uma proposta, e depois você calcula pela tabela Cal e compara as duas coisas. Se você está muito distante do que a tabela Cal está dizendo, ou que você está próximo, né? Então, você ali tem uma possibilidade de calcular margens para negociação. Tá? Então, essa é uma outra informação, uma outra dica. E aí, acompanhar o processo de negociação. Então, aqui a gente está indicando para vocês o CRM. Uma das principais funções do CRM é você poder analisar o funil de vendas. Então, o que é esse funil? Vocês têm, certamente, uma série de prospecções. Vocês estão sabendo que a construtora X está planejando soltar um empreendimento Y, ou às vezes você mesmo prospecta um terreno para poder apresentar aos seus clientes, a uma incorporadora, uma solução para aquele terreno, né? Então, isso acontece bastante, e aí você poderia cadastrar numa etapa chamada prospecção. Depois da prospecção, normalmente vem uma proposta, e da proposta vem o projeto, né? Então, esse tipo de funil está cada vez mais, a gente está cada vez mais olhando para essa questão de uma forma a trazer para dentro dos processos de venda de um escritório de projetos ferramentas simples, né, muito simples, que possam dar essa visão de um funil de vendas e também de uma profissionalização, não que o fato de estar na mão dos donos, que é o que a gente escreveu aqui, né? A atividade de vendas, a imensa maioria do escritório está sendo executada pelos titulares. E, normalmente, o titular ele não tem o tempo, o foco necessário para atuar com vendas, né? Ele faz a venda, depois ele faz a especificação, depois ele cria, depois ele acompanha, ele gera equipe e tal. Então, ele está, coitado, assim como eu, com uma batata quente na mão de administrar um negócio. O importante disso é que haverá, e a gente sente que está cada vez mais acontecendo isso, vários escritórios compartilharem essa atividade de vendas com profissionais mais próximos a esses titulares. E aí, a partir daí, também implementar funcionalidades como essa de funil de vendas de serviços. Tá? Muito bem. Terminando aqui essa parte, a gente está basicamente no meio da minha apresentação, e eu vou falar um pouco para vocês sobre estrutura de custos. Né? Para a gente poder olhar um pouco, aí a gente colocou aí uma frase que é: o pior cego é aquele que não quer ver. É muito importante que a gente entenda um pouco o que a gente está falando de estrutura de custos. Né? Como é que é essa questão? Para um escritório de projetos, nosso entendimento, a nossa experiência diz que você tem que ter duas visões de custos na sua empresa. Uma primeira visão, que é a visão do escritório, né? E a segunda visão, que é por projeto. Então, você vai olhar o escritório, o seu negócio como um todo, se ele está dando lucro ou prejuízo, e também vai olhar se aqueles projetos que estão sendo geridos pelo seu escritório, se eles estão ou não dando resultados. Então, para que você monte essa informação, para que você tenha esses dados prontos, você precisa ter uma estrutura que comporte isso, que receba essas informações. Né? Então, o que a gente fala? Num escritório de projetos, a gente fala de uma coisa chamada classificação financeira. O que é uma classificação financeira? Eu vou mostrar aqui para vocês. Uma classificação financeira, exemplo que a gente entrega com Naves. Né? Você pode ter várias, você pode adaptar, você pode criar a sua, mas aqui assim, olha, é como se fosse um centro de custos. A gente não chama de centro de custos, porque centro de custos é só para custos. Aqui a gente tem entradas e despesas, e receitas e despesas, né? Mas, enfim, isso é uma estrutura de classificação financeira. Essa classificação significa o seguinte: tudo aquilo que, por exemplo, entrar no meu escritório, que se refere à elaboração de projeto, eu vou jogar lá no 1.1.10. Isso automaticamente, eu entro no financeiro, estou cadastrando lá um centro de uma receita, ele já associa, eu sou obrigado a associar uma classificação financeira. Isso tanto para a receita como para a despesa. Isso vai ser importante, daqui a pouquinho a gente vai olhar um pouco o financeiro, finanças. E aí a gente vai ver como que isso vai ser importante para
pro seu negócio. O que a gente diz? A gente já implantou em diversos escritórios, como eu disse para vocês no início, e a gente viu que quanto mais complexa for a classificação financeira, menos informação você, na verdade, tem. Então, não pensem em coisas muito complexas. Pensem em eu poder olhar, bater o olho aqui em receitas e despesas, e já olhar o quanto que me entrou de receita mês a mês e despesa. A gente vai ver um relatório desse tipo bastante interessante, que é possível de se ter na gestão financeira. Então, a dica é, usa uma classificação financeira simples, no máximo 3 níveis, que você bata o olho e você veja a informação, porque da mesma forma que a gente falou em comunicação, tem a comunicação dentro do escritório. E essa comunicação é super importante, que você também possa bater o olho e ver a informação rapidamente, sem perder muito tempo. Então, uma classificação financeira simples. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que para os escritórios de projetos, a gente indica que vocês nomeiem os projetos, que vocês criam um rótulo, a gente chama de rótulo, é o código daquele projeto. Então, esse código do projeto deve estar em todos os arquivos e deve estar nos e-mails, em todas as informações e documentos. Por que isso é importante? Porque isso vai ajudar tanto no processo de captação de tempo automático, quanto na parte de identificação daquele projeto, né? Então, aqui eu estou citando uma referência, a gente cita uma referência, que é o site da Asbeia. Então, se você entrar no site da Asbeia /manuais, tem lá um livro que eu chamo Manual de CAD. Esse livro a gente usa como uma referência para que vocês possam pensar na nomenclatura, tá? Nomenclatura dos projetos. Então, esse livro ele trata sobre isso, é um livro bastante utilizado, é uma referência dentro desse mercado, tá? Então, o livro das Asbeia é uma referência, mas assim, você pode adotar qualquer uma, fica livre para adotar. O importante é ter um padrão. Olha, meus projetos, você pode fazer por projeto, pode fazer por projeto e fase, mas é muito importante que você crie um padrão, para ter aquela segunda visão de custos, né? Custo por projeto. E outra questão é que você tem que agrupar os projetos também. Quando você pensar no padrão, pensa no padrão que possa agrupar. Ou seja, eu executo projetos residenciais, eu faço indústrias, eu faço residências de alto padrão e assim por diante, né? Então, isso vai ajudar aonde? Ajudar que vocês tenham essas duas visões. Uma visão do escritório, que você cumpre pela classificação financeira, e a segunda visão, que é dos projetos agrupados por código e assim por diante. A mensagem final dessa parte é adotar estruturas simples. Pessoal, eu tenho falado muito nisso com vocês, porque para mim é fundamental que vocês tenham um processo simples. Mas, por que processo simples? Porque o processo simples é o que te permite atualizar. Então, na área de custos, é muito importante que você tenha um sistema que atualize os custos diariamente. Chega uma nota fiscal para pagar um determinado fornecedor. Eu vou cadastrar lá diariamente e já vai estar tudo atualizado. Isso é um banco, liga lá com o primeiro assunto que a gente falou, que é de banco de dados, né? Então, essas informações precisam ser, no nosso entendimento, e num processo normal, atualizado diariamente, de preferência. Então, se for simples, você atualiza diariamente. Se for muito complexo, você tiver que cadastrar não sei o quê, começa a ficar muito demorado e você acaba perdendo o processo e o pior, acaba perdendo a possibilidade de gerir o escritório de uma forma mais efetiva. Um outro ponto muito importante, eu diria assim, talvez o principal de qualquer escritório de projetos é a gestão da equipe, né? A gente colocou aqui um ditado que é um por todos, todos por um, os mosqueteiros, né? É muito importante que a gente tenha uma gestão de equipes simplificada. A gente entende que quanto mais unida, quanto mais engajada, quanto mais motivada for sua equipe, maior será a qualidade dos seus projetos. Não tenho a menor dúvida disso. E quanto maior for a qualidade, maior será, como consequência, a lucratividade do seu negócio. Porque se você tiver projetos de qualidade, saiam de acordo com aquilo que o teu cliente tem a expectativa, você vai ter mais projetos. E, portanto, quanto mais projetos você tiver, e em tempo mais, quanto mais produtivo você for, você vai ter mais lucro, né? Então, aqui a gente está falando de um engajamento também para buscar a produtividade, né? Então, uma das principais questões que a gente sente, e quando a gente desenvolveu Naves, a gente se debruçou por um processo que é um processo realmente adotado e um processo importante, é a parte de acompanhamento de horas.
Eu costumo dizer isso, brincar um pouco, que assim, todos os meus colaboradores, eu tenho certeza disso, ou se a gente não trabalhar isso, eles pensam que trabalham muito e ganham pouco. Não tem nenhum colaborador que pense diferente disso. E nós, olhando para os colaboradores, pensamos, puxa, eu pago muito e ele trabalha pouco. Né? Então, o que isso significa? Significa assim, olha, existem ferramentas que deixam transparente, você não precisa ficar cobrando o funcionário o tempo inteiro. Adota um processo lá que ele vai saber, puxa, eu deveria prestar 180 horas de serviço por mês para o escritório e estou fazendo 120. Então, ele mesmo vai se policiar para mudar aquele conceito, eu trabalho muito e ganho pouco. E o inverso também. Você vê alguém está trabalhando muito em determinado projeto, enfim, esse processo que seja mais transparente possível, significa que o teu colaborador tenha a noção exata de que aquilo não é um fiscal, aquilo é um sistema de aumentar a produtividade. E se aumenta a produtividade, você melhorando a comunicação. A pessoa tendo a clara ciência daquilo que ela deveria produzir, daquilo que ela produziu em termos de horas. Então, acompanhamento de horas trabalhadas é fundamental para você melhorar a comunicação da equipe, no nosso entendimento. A outra questão, que é muito importante, é você dimensionar a execução dos projetos, né? De forma automática a comparar se o tamanho da sua equipe ela está adequada ou não para a quantidade e a complexidade dos projetos que você executa. Né? Falar isso hoje é meio complicado, num tempo que a gente vive num período de maré baixa, né? Os projetos, a gente está acompanhando isso com essa recessão que o país está vivendo, mas isso não quer dizer que você tem que esquecer esse assunto de dimensionar o tamanho da equipe. Isso é um processo, um procedimento. Olhar para o quanto que você previu de horas de arquiteto, de coordenador, eu estou falando de arquiteto, mas poderia ser engenheiro, coordenador, estagiário, engenheiro sênior, quanto você orçou para produzir aquela proposta e quanto que você, de fato, está consumindo, quanto falta para consumir. Isso tudo existe em ferramentas e a gente tem muita preocupação com isso no Naves, com ferramentas que são simples de acompanhar o orçado com o real, o que estava na proposta, quanto que falta, as ferramentas para alimentar o que falta, porque o grande trabalho é manter isso atualizado, você vai executando e tirar do que falta executar e tal. Isso tudo ser feito de uma forma não dá trabalho, muito trabalho para quem está fazendo o planejamento. Tá? E a outra questão é acompanhar diariamente as tarefas que são delegadas para os seus colaboradores. Né? Saber se elas foram executadas ou não foram executadas, em processos simples, como a gente já falou anteriormente na área de comunicação. Né? Bom, uma coisa importantíssima no nosso entendimento é pensar no colaborador como ser humano. Muita gente, às vezes, confunde um pouco a questão e pensa como máquina. Né? E a gente já viu isso diversas vezes, e a gente está acompanhando diversas, inclusive ferramentas. Quando a gente fala em apropriar o tempo, as pessoas se sentem vigiadas, né? E, na verdade, não é isso. Né? Não é que eu estou transformando ele num robô. As ferramentas, e a gente tem esse processo disponível tanto em desktop, em máquinas que, né, quando você entra no Windows e entra nos projetos, ele automaticamente está apropriando o tempo e tal. Assim como a gente tem uma ferramenta chamada GeoTime, que também serve para qualquer usuário Naves, que mede o tempo quando eu saio. Eu estou saindo do escritório, eu instalo no celular, ele mede o tempo por geolocalização. Isso são ferramentas, são informações, são soluções que a gente oferece e a gente vem acompanhando que cada vez mais isso está caminhando e a gente tem visto aí, por exemplo, uma outra ferramenta chamada Doutor RH, que trabalha com o status emocional, no sentido de, poxa, quanto mais produtivo for a minha pessoa, quanto mais ela tiver no status emocional bem adequado, mais ela vai ser produtiva. E, portanto, ela já transforma, ela mostra isso para o colaborador. Isso está acontecendo muito, é uma tendência, o trabalho de pensar não só na produtividade da tua equipe, mas também no quanto que o status emocional daquela pessoa interfere na produtividade e na rentabilidade da empresa. Muito importante essa parte. Tá? Por fim,
A gente vai chegar no quinto módulo, no sexto módulo que a gente se propôs hoje. Faltam 15 minutos aí para a gente terminar a nossa apresentação, que é falar um pouco de terra de cego, que em terra de cego quem tem olho é rei. Eu quis provocar um pouco vocês com essa matéria, né? Dizendo assim, a gente percebe que o trabalho de finanças, olhar para as finanças no escritório de projetos, é algo difícil, complicado. Você precisa ter muito foco naquela tarefa, né? Então, e isso muitas vezes passa nos escritórios que não estão estruturados, e eu não estou falando de tamanho, estou falando de estrutura, de processo. Escritórios que não são estruturados, a gente tem essa parte de finanças vista de uma forma pouco efetiva, né? Então, aquelas pessoas que enxergam claramente as finanças, elas vão ser reis, elas vão se diferenciar muito nessas questões e poder tomar muita decisão antes das coisas acontecerem. Quer dizer, poder prever muito rapidamente isso, né? E aí eu vou dizer para vocês, olha, isso não é complicado. Eu vou mostrar para vocês 3 informações sobre finanças. Eu digo isso normalmente, você só precisa ter 3 preocupações quando você estiver gerenciando o seu escritório de projetos. A primeira preocupação é um relatório chamado fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? É um relatório que você pode tirar, eu estou aqui no Naves, é um exemplo do Naves. Você pode emitir dessa forma aqui, relatório, fluxo de caixa, analítico. Ele vai te dar, você faz uma projeção de curto espaço de tempo, por exemplo, 30 dias, 60 dias, e eu vou imprimir aqui, ele me pergunta se eu quero imprimir gráfico, é uma novidade da versão 17, e ele vai me apresentar o quê? O valor do banco, o valor que eu tenho, as contas que eu tenho no Real, que eu tenho no Caixa, que eu tenho no Itaú e assim por diante. Eu já adianto que isso aqui é uma base de teste, é uma base de apresentação, não tenho 700 mil, se eu tivesse, eu estaria muito feliz, infelizmente não tenho. Mas aqui eu tenho um saldo de 700 mil e tenho tudo aquilo que eu vou pagar no dia 7, no dia 8, no dia 11 e assim por diante, e o que eu vou receber também. Então, eu tenho receitas e despesas nesse fluxo de caixa. E no final eu vou ter um saldo aqui atualizado. Então, eu começo nesse fluxo de caixa com 718 mil e termino depois de 30 dias lá com 783. E posso ver isso graficamente. Ó, eu começo com aquele valor e venho aqui, ele fica... A mínima interferência é aqui 670, ele vai chegar lá no... Eu posso olhar isso graficamente. Tá? Então, isso, pessoal, mas como é que eu faço um fluxo de caixa? Para fazer o fluxo de caixa é simples, assim como os outros relatórios, você tem que ter um sistema de contas a pagar e receber, que é o sistema que está aqui dentro. Quer dizer, eu incluo uma conta aqui dentro, e tenho um controle bancário. Só isso. Isso funcionando diariamente, alimentando diariamente, eu vou ter aquele relatório de fluxo de caixa que eu posso definir uma frequência de visualização. A gente recomenda uma vez por semana, faz uma projeção de 30, 60 dias e uma vez por semana olha o fluxo. Né? Você vai acompanhar com você e com as pessoas que administram as finanças no seu escritório de uma forma bastante objetiva, sem perder muito tempo. Né? É coisa de meia hora, vocês analisam o fluxo de caixa semanalmente, no máximo, e podem obter essa informação rapidamente. A segunda informação é um budget, que a gente chama, que é um orçamento, e eu vou mostrar isso aqui no Naves, apertando o botão, com contas a pagar e receber, eu tenho aqui aquela minha classificação financeira que eu mostrei, por isso que eu falei de estrutura de custos. Minha classificação financeira está aqui, eu já sei que eu tenho 57 mil de entrada e vou ter 43 de saída em janeiro. Né? Isso eu estou... nesse budget já tem uma série de conceitos aqui embutidos. Né? Eu estou fazendo por emissão, que é como o governo me olha, então vou te dar um exemplo. A gente vai dar um exemplo. Eu tenho uma despesa aqui, uma administração técnica, uma receita, desculpa, administração técnica dá 25 mil aqui. Está pela ata de emissão, que a gente chama de emissão é competência. Se eu clicar com o botão da direita aqui, olha, é esse projeto aqui, é o projeto X, que foi dividido em 5 parcelas de 5 mil, que me totalizaram 25 mil. Se eu clicar aqui em investimento e fizer a mesma informação, ele me tirou daqui de maio 25 mil, porque eu emiti a nota em maio, e dividi em 5 parcelas. Aqui me aparece em regime de caixa. No fluxo de caixa, esses 5 mil vai estar aqui. 5 mil em junho, julho, agosto, setembro. No incompetência, eu vou pagar o imposto dos impostos do meu escritório em maio, porque eu emiti a nota fiscal em maio. Então, já tem aqui nesse relatório uma informação simples, que
janeiro, fevereiro, março, eu já vejo o ano inteiro, as entradas e as saídas, posso consultar imediatamente aqui, olhar a composição de cada item, imprimir essa informação e olhar o total no ano. Se eu estou chegando na meta ou não estou chegando, se eu estou próximo de que atitude eu tenho que chegar para olhar a empresa como um todo. E mais, isso eu estou falando do real, isso aqui extrato uma informação que saiu lá do fluxo do quanto a pagar e receber. Eu posso fazer o real versus orçado, posso fazer um orçamento aqui e anualmente comparar o que eu tinha previsto mensalmente para cada conta e o que eu efetivei. Então, você tem uma informação simples que basta clicar e olhar e analisar esse cenário, essa informação. Além disso, você pode, se você tiver várias empresas no mesmo escritório, você pode selecionar a empresa, o que vai entrar, o que não vai entrar, e aí gerar a informação, enfim. É bem simples mexer com esse dado. E olhar os históricos também. Tá? Então, essa informação de fluxo de caixa é a segunda, eu falei 3 informações, apenas 3 informações. A terceira é o resultado para o projeto. No resultado para o projeto, é uma informação extremamente útil, que é aquela visão para o projeto que eu mostrei para vocês anteriormente, que você tem com considerações que já estão dentro do sistema, que eu diria que manualmente é praticamente impossível fazer isso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui um projeto que eu estou, nesse momento, apropriando o tempo para ele, né, que é o projeto AS 1022. Eu tenho receitas e despesas diretas que vão no meu projeto. O que é receita direta? Aquilo que entrou diretamente naquele projeto. Despesas são as horas trabalhadas, e aí eu tenho as indiretas. O que são as despesas indiretas? É custo de aluguel que foi rateado no projeto, é custo de compra de equipamentos, sistemas, tudo aquilo que eu não posso apropriar diretamente ao projeto, o sistema já rateia automaticamente e coloca nas indiretas aqui. No final tem um resultado. Então, nesse momento, o Naves está apresentando para mim aqui um resultado legal em projetos. Eu estou colocando aqui informação e ele está bem. No final, ele vai me dizer, olha, no final está mal. Por quê? Porque ele está olhando quantas horas faltam para executar esse projeto. Então, você tem a visão atual do projeto e a visão seguinte. Com base nessa informação, na minha opinião, extremamente importante, e tem uma série de números, mas ela está visual também, né? A gente vai olhar aqui que ela está visual. Eu tenho um emoticon aqui sorrindo, verdinho, que ela está legal, e um negativo lá, um não curti, porque está negativo, lá para frente. Com base nisso, você vai tomar atitudes, você vai poder rever o planejamento de horas desse projeto, você vai poder renegociar eventualmente com clientes, dependendo das demandas que houveram fora do contrato, para incluir mais faturamento nesse projeto no futuro. Enfim, você vai poder tomar atitude olhando para o projeto. Sem contar que você vai poder olhar para o cliente, pegar todos os projetos de um determinado cliente, e aí, com base nisso, você vai poder ter o resultado daquele cliente. Existem projetos que você faz estudo a risco, por exemplo, né? Quer dizer, você faz um estudo e coloca lá, e o projeto você desenvolveu um estudo preliminar e gastou um monte de tempo e tal. Isso tudo você pode analisar de uma forma bastante objetiva, tendo um sistema integrado, na verdade, que passam por todas aquelas áreas que a gente olhou para trás. Tá? Eu queria aproveitar esse finalzinho de treinamento só para falar para vocês que a gente tem aqui dentro do casa.net.br chama-se Biblioteca Digital /Home, tá? Que é um clipping, www.casa.net.br, biblioteca digital -home. Qualquer pessoa pode acessar, e aqui a gente publica uma série de matérias, essas matérias todas que vocês estão vendo, gestão de equipes, por exemplo, a gente tem isso aqui descrito em todas as funções, para cada matéria, para cada item desse PowerPoint que eu apresentei para vocês, a gente tem uma descrição mais estendida dessas funcionalidades. Além de vocês terem outras informações sobre o mercado, a gente faz um clipping aqui das principais notícias do mercado, para que vocês possam estar informados e tal, não tem custo nenhum, basta acessar. Se vocês quiserem assinar, a gente também manda por e-mail e assim por diante. Tá? E, para terminar, para terminar essa apresentação, eu queria falar para vocês assim, para vocês que estão... fluxo de caixa, eu esqueci de falar, o fluxo de caixa acompanha semanalmente, a gente acabou falando, o budget e caixa de competência acompanha mensalmente, e o resultado para o projeto depende muito da frequência de entrega de projeto que vocês tenham.
mas também eu costumo dizer que mensalmente vocês olhem esse relatório de resultado para o projeto. Para terminar, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente está à disposição, a nossa equipe está acompanhando aqui, e eu queria que vocês ficassem à disposição para que a gente possa apresentar o Naves para quem não é cliente, e para quem é cliente também. Para quem é cliente, a gente pode apresentar as versões novas, a gente tem seminários web temos várias turmas de seminários web para apresentar as novidades da versão e tudo que está acontecendo. E quem não é cliente e deseja conhecer um pouco mais o Naves, ter mais informações sobre o sistema, eu queria convidá-los a agendar uma demonstração sem compromisso e dizer que para essa turma especificamente a gente tem uma condição especial de comercialização do sistema, as pessoas que vão entrar, que vocês entrarem em contato. Para isso eu peço só que vocês escrevam aí no chat se vocês têm interesse em ter agendar essa demonstração, e aí as pessoas vão te explicar e vão poder fazer um orçamento de preços e comercialização do produto com vocês. Garanto que é uma condição super especial, e isso vai durar enquanto essa turma tiver o grupo aí do WhatsApp funcionando, que é em 15 dias. Então, até o final da semana do feriado aí, a gente vai ter esse processo, e eu pediria para que você pudesse colocar aí pudesse atualizar. Então, o que precisa para marcar a demonstração? Basta dizer, tenho interesse, lá no chat, tenho interesse em fazer em assistir uma demonstração. Você pode fazer isso pelo chat da própria apresentação, tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela nesse momento, porque a gente vai entrar na fase de respostas às questões que foram colocadas, tá? Então, eu vou voltar o vídeo, vocês vão ser convidados a voltar aqui a olhar para mim. Infelizmente, a minha figura não é das mais interessantes. Vou falar um pouco sobre mostrar o vídeo aqui, tá? Eu vou entrar no Skype, porque o pessoal lá só abriu aqui, só um minutinho, para a gente poder olhar as perguntas e responder a vocês, e aí a gente já está terminando essa apresentação. Só um minutinho, por favor. Fiquei aqui com pouco cabelo que me resta. Vamos lá. Está entrando aqui no Skype. A Renata está me passando aqui as principais dúvidas, né? Eu estou abrindo agora. Só mais um instante, por favor. Vamos lá. A Kellen fez uma pergunta. Boa tarde. Trabalho com coordenação de projetos com equipes disciplinares. Como funcionaria a gestão de tarefas? Da mesma forma que você tivesse uma só, não tem nenhum problema, Kelly. Você tem tipos de projetos diferentes, para cada tipo de projeto, você pode segmentar o projeto por várias fases, para cada disciplina, e as pessoas, a coordenação de tarefas ficaria vinculada conforme esse template que você criaria, ou pode criar no seu escritório, para diversas... para fazer toda a parte de coordenação de projetos sem muita dificuldade. O trabalho que se tem ao fazer isso é montar esse template. Né? O que é o template? Eu tenho um projeto tipo residencial, tem a fase X, que tem essas tarefas, e na fase X é de arquitetura, depois você tem estruturas, depois você tem instalações, e assim vai. Né? Então, não tem nenhum problema em relação a isso. Tá? É bem simples, a gente está à disposição aí depois para esclarecer mais pontualmente essa tua dúvida. Tá bom, Kelly? Não sei se ficou claro, mas é isso. O Sistema Naves controla... A Juliane fez uma pergunta se o sistema controla a hora trabalhada em qualquer programa. Qualquer software, tá? Qualquer um mesmo. Qualquer software. O Sistema Naves, o CAD, o Revit, o AutoCAD, qualquer software tem a condição TQS. Com TQS, inclusive, a gente fez integrações mais intensas. A gente tem
a vantagem que você pode, no sistema de Word, Excel, no Outlook, tudo, em todos eles, essa possibilidade existe e não tem muito problema. Tá bom? A Kellen está falando aqui, o software está relacionado com novos sistemas desenvolvendo em projetos em BIM. Sim, o projeto em BIM pouco alterou o nosso processo de controle de tempo, né? Então, você pode ter um projeto em BIM, a gente tem clientes que trabalham muito com BIM, acho que tem aqui na sala, o Paulo Lisboa, acho que está por aí, se ele tiver, ele pode confirmar isso, tem uma série de profissionais que trabalham com BIM e que não tem nenhum problema de medir o tempo. O Contier, por exemplo, que é uma referência aí em trabalhos com BIM, com Revit, né? Ele usa o Navis para fazer aprontamento e apropriação de tempo o tempo inteiro. Então não tem nenhum problema em estar com o BIM, aliás, pelo contrário, o BIM só colabora aí, só ajuda nesse processo de colaboração. É possível ter um Navis Demo para pequenos escritórios? A gente, Juliane, a gente não costuma indicar esse tipo de demo, porque o processo de avaliação do escritório requer um processo de implantação, de concentração, principalmente, de quem está usando isso. Então, fazer um demo é ter uma visão, no nosso entendimento, torta das reais potencialidades da ferramenta, né? O que a gente faz é acompanhar, é ter uma apresentação, tirar todas as dúvidas que você precisa, inclusive se você quiser, na apresentação, incluir projetos, incluir coisas, incluir informações, a gente faz, não tem problema. Mas a gente não tem uma política de ter demo, porque a gente entende que software de gestão é muito complicado você ter demo para eles, tá? Mesmo que seja para pequenos escritórios, tá bom? Elga, também quero saber sobre o sistema demo. Então a Juliane e a Elga estão com essa dúvida sobre o demo e, de fato, a gente não disponibiliza, porque a gente entende dessa maneira, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Renata, mais alguma dúvida? Mais uma. Marcelo, a principal diferença do budget e fluxo é o período de lançamento? Não. A diferença entre uma coisa e outra é o seguinte: no budget, você vê as informações concentradas por aquelas informações de centro de custo, né? Então, você vê a informação ali já ponderada e ele vai agrupando o total de receitas, o total de despesas e assim por diante, né? No fluxo de caixa, você vê ela no dia, você vê ela diariamente, você faz uma projeção diária, né? Então, são informações diferentes. Para a tomada de decisão, daquilo que você vai propor um recebimento, uma antecipação de recebimento, ou propor uma postergação de pagamento de conta, tal, o fluxo de caixa você olha analiticamente, por dia. Você tem para pagar e o que você tem para receber. No budget, você olha concentrado de acordo com a classificação financeira que você adotou. Tá bom, Marcelo? Valdecir, desculpe, comecei a assistir depois de alguns minutos do início. A pergunta é, controle de horas automático, desde o momento que abre o programa? Sim. Eu estou nesse momento, se vocês olharem aqui, eu posso compartilhar minha tela, se for o caso, mas a partir do momento que você abre o software, você abre o programa, ele começa a contar o tempo. Se você mudou a janela, ele começa a contar o tempo para outro projeto e assim por diante. Então, existe por trás disso, desse processo, toda uma metodologia que foi desenvolvida durante anos, desde 2008, que a gente está com esse mercado e com essa metodologia, que é absolutamente, vamos dizer assim, referendada por um mercado de qualquer disciplina. Não estamos falando de arquitetura, ou de interiores, ou de estruturas. Qualquer disciplina pode e deveria usar essa nossa metodologia. A gente tem também a possibilidade você tem toda a possibilidade e flexibilidade de adotar questões para atender a forma de trabalho do seu escritório, tá? O sistema é totalmente parametrizável. Então, é bem fácil e a gente está à disposição aí para mostrar para você pessoalmente, viu, Valdecir? Kellen, alguma parceria com o Sebrae? Pergunto, porque recentemente fui convidado a participar de dois grupos para a gestão de escritório. Nós não temos nada com o Sebrae, Kellen. Podemos até vir a estabelecer alguma coisa com o Sebrae, mas não temos nenhuma parceria com o Sebrae, não. E se você quiser, inclusive, fazer alguma coisa junto com o Sebrae, nós somos de portas abertas aí, porque a gente sabe que o Sebrae é um fomentador importante aí do mercado de
serviços, né? Tá? Juliane, ela me perguntou se o controle, se o sistema Naves controla, no mínimo, quantos computadores. Não tem mínimo. Você pode ter um computador só, ou 100, ou 200, ou 1000. Tá? Não tem nenhuma restrição. Você pode ter quantos computadores, quantas pessoas você está atuando, tanto no Naves quanto no Geo Showtime, tá? Que é aquela ferramenta que você instala no celular. As duas ferramentas não tem número mínimo, não. Tá? Você pode ter quantas pessoas quiser. Pessoal, são 17h06. Deixa eu só confirmar aqui com ela. Não, então não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço imensamente queria agradecer vocês aí pelo tempo que vocês dedicaram aí para a gente. Queria me colocar à disposição, tanto nós quanto nossa equipe. A gente tem uma equipe de trabalho aí que atende. Tivemos aí um recorde absoluto de pessoas na sala, 81 pessoas nesse momento. Agora as pessoas já estão se desligando. Então eu queria agradecer muito o tempo de vocês, dizer que a gente está à disposição naquele grupo do WhatsApp, que vai continuar, para agendar demonstrações e para olhar e para discutir sobre escritório de projetos, sobre gestão, sobre tendências. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço, bom final de dia e bom final de semana para vocês. Abração, até mais.